Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria da construção civil. E o nosso entrevistado, Antônio Cetim, sócio e presidente da Cetim Incorporadora. Cetim, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Sérgio, o prazer é meu. É muito bom ter a oportunidade de estar aqui com você no seu programa para estar colocando um pouco do meu setor tão importante aí no cenário nacional. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Sérgio. Cetim, queria aproveitar a sua companhia e promover um raio-x do setor da construção civil para que a gente possa entender mais a respeito do número de empresas, de empregos e, não menos importante, do faturamento. E para isso eu vou chamar uma reportagem que contextualiza esse cenário para que a gente possa discutir a respeito. Em todo o Brasil, mais de 300 mil empresas compõem a cadeia produtiva da construção civil, o que inclui desde as construtoras até as prestadoras de serviços. Diretamente, a construção civil gera mais de 1.400.000 postos de trabalho e, somando toda a cadeia produtiva, são mais de 12 milhões de empregos gerados, o equivalente a mais de 13% da força de trabalho ocupada no país, segundo o Departamento da Indústria da Construção da Fiesp, o DECONSIC. Também conforme dados do DECONSIC, no primeiro semestre do ano passado, o faturamento da cadeia produtiva da construção civil chegou a quase 537 bilhões de reais, um resultado 3% a menos que em igual período de 2015. Deste total, a maior parte, cerca de 52%, é referente às obras e serviços de construção. Entendida a relevância da indústria da construção civil para o mercado brasileiro, como esse setor, um dos mais afetados pela crise econômica e financeira, vem trabalhando para se tornar sustentável. Cetim, eu me refiro pontualmente aos altos custos financeiros dos terrenos, do estoque e, em paralelo, à queda nas vendas e também aos distratos. Como o setor vem trabalhando para continuar caminhando em frente? Sérgio, não é uma tarefa fácil, não é? Empreender nesse país já é algo muito complicado. O nosso setor, mais ainda, porque o mercado habitacional, a construção civil habitacional, ou de uma maneira geral a construção civil, ela tem um ciclo muito longo, né? Eu costumo dizer que são 10 anos, alguns falam em 5, mas se você somar mais 5 de assistência técnica, a gente só vai ver o empreendimento como um todo, acabado, entregue, resolvido, 10 anos. 10 anos são 3 governos federais. 3 políticas, não é? Fora os governos municipais e estaduais que interferem muito no nosso dia a dia, normas e outras coisas. Então o setor ele tem que trabalhar de uma certa forma agressivo, porque o setor é muito competitivo, 300 mil empresas competindo, não tem barreira de entrada. Então você tem que, de certa forma, manter o seu caixa muito forte, olhar o seu caixa o tempo todo, olhar para a concorrência, comprar terrenos a tempo de aprovar projetos, porque a burocracia é enorme, não é? Muitas vezes o poder público mais nos atrapalha do que nos ajuda, bastasse que ficassem neutros. Não é um setor fácil, né? A princípio parece uma coisa muito fácil, mas no longo prazo torna-se complexo. E como o setor vem trabalhando na prática, Cetim, para conseguir então superar a atual crise e sobreviver de fato, se tornar uma indústria sustentável nesse contexto? Cada vez mais olhando a coisa no seu, na parte mais importante, né? O empreendimento ele tem que ter localização acertada, custo de produção muito definido antes de você partir para o mercado, né? Lançá-lo. Então você tem que ter de fato uma engenharia financeira, uma engenharia comercial dentro da sua empresa, que faça com que você não oferte na hora errada pelo preço errado. Cetim, nesse contexto de crise, existe um tema que vem se dando com bastante recorrência. Estou me referindo ao distrato. O que de fato é o distrato e como ele reflete nos acordos, nos contratos firmados? O distrato é um grande problema. Hoje ele representa mais ou menos 30% de devolução de imóveis vendidos. Os contratos são irrevogáveis e irretratáveis. E prevêem que se houver por parte do cliente um rompimento que ele perde algo em torno de 30%. Mas o judiciário infelizmente está julgando totalmente diferente disso, favorável ao distratante, prejudicando todos aqueles que querem continuar com o imóvel, fragilizando inclusive a parte financeira da estrutura, né? Perfeito, Cetim. E se percebe isso, dadas as reportagens recorrentes que se dá quando o tema é a construção civil. Tema que estamos debatendo na companhia de Antônio Cetim, sócio e presidente da Cetim Incorporadora aqui no Giro Business,
durante toda a semana.